Olá, eu me chamo Rosana e sou uma das vozes da inteligência artificial do canal Illumina. No vídeo anterior, nós tivemos contato com o prefácio do livro Princípio Divino. Nesse vídeo, vou continuar a leitura do livro, quando então veremos a introdução. Então, vamos lá. Todos estão lutando para alcançar a felicidade e evitar o infortúnio. Desde os mais comuns assuntos dos indivíduos até os grandes eventos que permeiam o curso da história, cada um deles tem em sua raiz uma expressão da aspiração humana por uma felicidade cada vez maior. Como, então, surge a felicidade? As pessoas sentem alegria quando seus desejos são realizados. A palavra desejo, entretanto, é frequentemente mal entendida em seu sentido original, porque nas atuais circunstâncias nossos desejos tendem a perseguir o mal ao invés do bem. Desejos que resultam em injustiça não emanam a partir da mente original de uma pessoa. A mente original é bem consciente de que tais desejos conduzem ao infortúnio. Portanto, ela repele os maus desejos e se esforça para seguir o bem. Até mesmo ao custo de suas vidas, as pessoas buscam pela alegria que possa arrebatar a mente original. Esta é a condição humana. Procuramos exaustivamente por longos caminhos, rejeitando as sombras e buscando a luz da vida. Há alguém que tenha alcançado a alegria na qual a mente original se deleita perseguindo maus desejos? Sempre que tais desejos são satisfeitos, sentimos desassossego em nossa consciência e agonia em nosso coração. Algum pai instruiria seu filho para ser mau. Um professor deliberadamente instigaria seus estudantes para a iniquidade. O impulso da mente original, que todos possuem, rejeita o mal e exalta a bondade. Nas vidas de pessoas religiosas pode-se ver uma intensa luta para realizar a bondade de uma única mente, seguindo os desejos da mente original. Contudo, desde o início dos tempos, nem sequer uma pessoa tem seguido estritamente sua mente original. Como citou São Paulo, abre aspas, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Fecha aspas. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 11. Confrontado com a condição humana, ele lamentou, abre aspas, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Fecha aspas. Romanos, capítulo 7 versículos 22 a 24. Encontramos uma grande contradição em cada pessoa. Dentro de um indivíduo há duas inclinações em oposição. A mente original que deseja a bondade e a mente má que deseja a maldade. Elas estão envolvidas em uma batalha feroz, empenhadas em realizar dois propósitos conflitantes. Qualquer ser que possua tal contradição em si mesmo está condenado a perecer. Os seres humanos, tendo adquirido esta contradição, vivem à beira da destruição. Pode ser que a vida humana se originou com tal contradição. Como os seres humanos poderiam vir a existir com uma natureza contraditória inerente? Sendo suportada por tal contradição desde seu início, a vida humana não seria capaz de surgir. A contradição, portanto, deve ter se desenvolvido após o surgimento da raça humana. O cristianismo vê este estado de destruição como resultado da queda humana. Alguém pode discordar de que a condição humana é decaída? Quando compreendemos o fato de que, devido à queda, chegamos à beira da autodestruição, fazemos esforços desesperados para resolver a contradição interior. Repelimos os maus desejos que provêm de nossa mente, mas abraçamos os bons desejos que fluem de nossa mente original. Não obstante, temos sido incapazes de encontrar a resposta definitiva para a questão: qual é a natureza do bem e do mal? Ainda não temos uma absoluta e definitiva verdade que nos capacite para distinguir, por exemplo, qual dos dois, teísmo ou ateísmo, é bom e qual é mau. Além disso, permanecemos inteiramente ignorantes das respostas de questões tais como: o que é a mente original, a fonte dos bons desejos? Qual é a origem da mente má que incita maus desejos em oposição à mente original? Qual é a raiz que causa a contradição e que traz a ruína na vida das pessoas?
A fim de repelir os maus desejos e seguir os bons desejos, devemos superar esta ignorância e obter habilidade para distinguir claramente entre bem e mal. Então podemos tomar o caminho da vida de bem que a mente original busca. Considerada a partir do ponto de vista do intelecto, a queda humana representa o declínio da humanidade para a ignorância. O ser humano é composto de dois aspectos, interno e externo, ou mente e corpo. Da mesma forma, o intelecto consiste de dois aspectos, interno e externo. Da mesma maneira, há dois tipos de ignorância: ignorância interna e ignorância externa. A ignorância interna, em termos religiosos, é ignorância espiritual. É a ignorância de questões tais como: qual é a origem dos seres humanos? Qual é o propósito da vida? O que ocorre após a morte? Deus e o mundo após a morte existem? Qual é a natureza do bem e do mal? A ignorância externa se refere à ignorância do mundo natural, incluindo o corpo humano. É a ignorância de temas tais como: qual é a origem do universo físico? Quais são as leis naturais que governam todos os fenômenos? Do alvorecer da história até hoje, os seres humanos têm procurado incessantemente pela verdade com a qual possam superar os dois tipos de ignorância e alcançar entendimento. A humanidade, através da religião, tem seguido o caminho de busca da verdade interna, e através da ciência, tem seguido o caminho da busca da verdade externa. Religião e ciência, cada uma em sua própria esfera, têm sido os métodos de busca da verdade a fim de sobrepujar a ignorância e atingir o conhecimento. Certamente, a religião e a ciência deveriam estar integradas e seus problemas resolvidos em um único empreendimento. Os dois aspectos da verdade, interno e externo, devem se desenvolver em total consonância. Somente então, totalmente liberados da ignorância e vivendo unicamente na bondade de acordo com os desejos da mente original, apreciaremos a eterna felicidade. Podemos discernir dois amplos campos na busca por soluções para as questões fundamentais da vida humana. No primeiro, as pessoas têm buscado respostas no mundo resultante da matéria. Aqueles que seguem este caminho, acreditando ser esta a forma suprema, se ajoelham diante das glórias da ciência altamente desenvolvida. Elas se orgulham da onipotência e do conforto que a matéria fornece. Não obstante, podemos desfrutar total felicidade apoiados apenas nas condições externas que satisfazem a carne. O avanço da ciência pode criar um ambiente social confortável no qual podemos desfrutar abundante riqueza e prosperidade, mas somente isso pode verdadeiramente satisfazer os desejos de nosso interior. As alegrias passageiras daqueles que se deleitam nos prazeres da carne não são nada comparadas com a felicidade experimentada por aqueles no caminho da iluminação, que encontram alegria na mais simples pobreza. Gautama Buda, que abandonou as luxúrias do palácio real e se tornou extasiado na busca do caminho, não foi o único que vagou sem lar enquanto buscava pelo local de repouso de seu coração. Tal como um corpo saudável depende de uma mente sadia, assim também a alegria do corpo somente está completa quando a mente está feliz. E quanto ao marinheiro que navega no mar do mundo da matéria sob as velas da ciência em busca de confortos físicos, deixe-o alcançar a costa pela qual ele busca. Ele certamente compreenderá que isto é nada mais do que o cemitério onde seu corpo será enterrado. Para onde a ciência está se dirigindo? Até agora, as pesquisas científicas não alcançaram o mundo interno da causa. Elas estão limitadas ao mundo externo. Não alcançaram o mundo da essência, mas estão limitadas ao mundo dos fenômenos. Entretanto, a ciência da atualidade está entrando em uma nova fase. A ciência é compelida a elevar seu olhar do externo e resultante mundo dos fenômenos para o interno e causal, o mundo da essência. O mundo científico começou a reconhecer que a ciência não pode atingir suas metas definitivas sem uma explanação teórica do mundo espiritual causal. Quando o marinheiro, que completou sua viagem em busca da verdade externa sob a vela da ciência, adiciona outra vela, a vela da religião, e embarca em uma nova viagem em busca da verdade interna, ele finalmente terá seguido em direção ao destino ansiado por sua mente original.
O segundo curso do empenho humano é a tentativa de responder às questões fundamentais sobre a vida humana que transcendem o mundo resultante dos fenômenos e alcançam o mundo da essência. Inegavelmente, filosofias e religiões que perseguiram este caminho têm feito muitas contribuições. Filósofos, santos e sábios tiveram a intenção de pavimentar o caminho da bondade para as pessoas de suas épocas. Contudo, muitas de suas realizações se tornaram fardos espirituais que se somaram para as pessoas de hoje. Consideremos isto objetivamente. Houve algum filósofo que tenha chegado ao conhecimento que pudesse resolver as mais profundas angústias da humanidade? Houve algum sábio que tenha iluminado claramente o caminho para resolver todas as questões fundamentais da vida humana e do universo? Seus ensinamentos e filosofias não levantaram mais questões, dando origem ao ceticismo. Além disso, as luzes de reavivamento que as religiões de todas as idades lançaram sobre as muitas almas que estavam tateando na escuridão enfraqueceram com o fluxo da história. Elas se tornaram ofuscadas, deixando apenas pavios enfraquecidos que brilham tenuamente na escuridão. Examinemos a história do cristianismo. Professando a salvação da humanidade, o cristianismo se expandiu através de uma história tumultuada de 2000 anos, estendendo sua influência por todo o mundo na era atual. Contudo, o que restou do espírito cristão que antes havia lançado chamas de vida tão brilhantes que, a despeito da mais brutal perseguição pelo Império Romano, os cidadãos romanos foram trazidos de joelhos diante de Jesus crucificado? A sociedade feudal medieval enterrou vivo o cristianismo. Embora a reforma religiosa tivesse elevado bem alto a tocha da nova vida, sua chama não pôde retroceder à extensa maré de escuridão. Quando o amor eclesiástico expirou, quando as ondas da ganância capitalista surgiram pela Europa cristã, quando massas famintas clamavam amargamente nas favelas, a promessa da salvação veio não do céu, mas da terra. Seu nome era comunismo. O cristianismo, embora professasse o amor de Deus, degenerou no corpo morto do clero que arrastava slogans vazios. Era então muito natural que uma bandeira de rebelião fosse levantada, argumentando que um Deus tão impiedoso que permitia tal sofrimento não podia existir. Assim nasceu o materialismo moderno. A sociedade ocidental se tornou o berço do materialismo. Era o solo fértil no qual floresceu o comunismo. O cristianismo perdeu a habilidade para igualar o sucesso do comunismo e do materialismo e falhou em apresentar a verdade que pudesse superar suas teorias. Os cristãos assistiram impotentes enquanto estas ideologias surgiram e prosperaram em seu meio e expandiu sua influência por todo o mundo. Isto é uma pena. Além disso, embora a doutrina cristã ensine que toda a humanidade descende dos mesmos pais, muitos cidadãos de nações cristãs que professam esta doutrina, nem mesmo se sentam juntos com seus irmãos e irmãs de cores de pele diferente. Isto ilustra a situação atual do cristianismo, que perdeu muito do poder de colocar em prática as palavras de Jesus. O cristianismo se tornou uma casa de rituais sem vida, um sepulcro caiado. Pode vir um dia quando os esforços humanos tragam um fim a tais males sociais, mas há um vício social que apenas os esforços humanos nunca poderão erradicar. Esse vício é a imoralidade sexual. A doutrina cristã afirma que isto é como um pecado original. É uma tragédia que a sociedade cristã atual não pode bloquear seu caminho de ruína, o qual muitas pessoas cegamente se apressam em seguir. O cristianismo de hoje caiu vitimado pela confusão e divisão, e apenas pode assistir impotente enquanto incontáveis vidas são sugadas pela maré da imoralidade. Isto é evidência de que o cristianismo convencional está impotente para conduzir a providência de Deus para salvar a humanidade na atual época. Qual é a razão pela qual as pessoas religiosas, apesar de ser a busca pela verdade interna, têm sido incapazes de realizar suas missões dadas por Deus? O relacionamento entre o mundo da essência e o mundo do fenômeno pode ser comparado ao relacionamento entre mente e corpo. Este é um relacionamento de causa e efeito, interno e externo, parceiro-sujeito e parceiro-objeto.
Tal como as pessoas atingem a perfeição do caráter apenas quando a mente e o corpo estão em completa unidade, os dois mundos da essência e do fenômeno devem se unir em perfeita harmonia antes que o mundo ideal possa ser realizado. Tal como no relacionamento entre mente e corpo, assim também o mundo do fenômeno não pode existir apartado do mundo da essência, e o mundo da essência não pode existir apartado do mundo do fenômeno. Deste modo, a vida após a morte está inseparavelmente ligada à vida neste mundo. A alegria espiritual é incompleta sem a genuína felicidade física. As religiões têm feito árduos esforços para negar a vida neste mundo em sua busca pela vida eterna. Elas têm menosprezado os prazeres do corpo em benefício das felicidades espirituais. Contudo, por mais intensamente que elas possam tentar, as pessoas não podem por si mesmas cortar sua relação com a realidade deste mundo ou aniquilar o desejo pelos prazeres físicos, que as perseguem como uma sombra e não podem ser arrancadas. Este mundo e seus desejos se agarram tenazmente nas pessoas religiosas, conduzindo-as em profunda agonia. Tal é a contradição que infesta suas vidas de devoção. Até mesmo muitos líderes espirituais iluminados são destruídos por tal contradição, encontrando um triste fim. Aí está uma causa principal para a inatividade e fraqueza das religiões de hoje. Elas não superaram suas próprias contradições. Outro fator tem destinado as religiões ao declínio. No ritmo do progresso da ciência, o intelecto humano se tornou altamente sofisticado, requerendo uma interpretação científica para a compreensão da realidade. As doutrinas religiosas tradicionais, por outro lado, estão largamente destituídas de explicações científicas. Isso é o mesmo que dizer, as interpretações correntes da verdade interna e da verdade externa não concordam entre si. O propósito definitivo da religião somente pode ser atingido primeiramente quando alguém acredita nela com todo o coração e então a coloca em prática. Entretanto, sem primeiro ter entendimento, crer não é suficiente. Por exemplo, com o propósito de entender a verdade e, por conseguinte, solidificar nossa crença, é que estudamos as Sagradas Escrituras. Da mesma maneira, para ajudar as pessoas a entender que ele era o Messias, e assim levá-las a acreditar nele, é que Jesus executou os milagres. Entendimento é o ponto de partida para o conhecimento. Atualmente, entretanto, as pessoas não aceitam o que não é demonstrável pela lógica da ciência. Deste modo, sendo que as religiões não são capazes de guiar as pessoas nem mesmo pelo nível do entendimento, muito menos pela fé, elas são incapazes de cumprir seu propósito. Até mesmo a verdade interna demanda lógica e explanações convincentes. Deste modo, através do longo curso da história, as religiões têm se movido em direção ao ponto quando seus ensinamentos possam ser elucidados cientificamente. Religião e ciência, estabelecidas com as missões de dispersar os dois aspectos da ignorância humana, no curso de seus desenvolvimentos, assumiram posições contraditórias e irreconciliáveis. Entretanto, para a humanidade superar completamente os dois aspectos de ignorância e realizar totalmente a bondade que a mente original deseja, em algum ponto na história, deve emergir uma nova verdade que possa reconciliar religião e ciência e resolver seus problemas em um empreendimento integrado. Pode desagradar aos crentes religiosos, especialmente aos cristãos, aprender que uma nova expressão de verdade deve aparecer. Eles acreditam que as escrituras que possuem já estão perfeitas e sem defeitos. Com certeza, a verdade em si mesma é única, eterna, imutável e absoluta. As escrituras, entretanto, não são a verdade em si mesmas, mas são livros que ensinam a verdade. Elas foram dadas em vários momentos na história enquanto a humanidade se desenvolvia tanto espiritualmente quanto intelectualmente. A profundidade e a extensão do ensinamento e o método de expressão da verdade naturalmente variavam de acordo com cada idade. Consequentemente, não devemos considerar tais livros como absoluto em todos os detalhes. As pessoas necessitam de religião a fim de buscarem a realidade última e realizar a bondade de acordo com a inclinação da mente original. Assim, o propósito de toda religião é idêntico.
Entretanto, religiões apareceram em diferentes formatos de acordo com suas várias missões, as esferas culturais às quais pertenciam, e seus particulares períodos históricos. Suas escrituras assumiram formas diferentes por razões semelhantes. Todas as escrituras têm o mesmo propósito: iluminar seus ambientes com a luz da verdade. Contudo, quando uma lâmpada mais luminosa é acesa, a lâmpada velha é excedida em brilho em sua missão, e enfraquece. Porque falta às religiões o poder para conduzir as pessoas modernas para fora do vale escuro da morte com a plena luz de vida, deve emergir uma nova expressão de verdade que possa irradiar uma nova e mais brilhante luz. Jesus indicou que Deus algum dia revelaria uma nova verdade. Abre aspas. Disse-vos estas coisas por figuras. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Fecha aspas. João capítulo 16, versículo 25. Que missões a nova verdade deve cumprir? A nova verdade deve ser capaz de unificar o conhecimento pela reconciliação da verdade interna, perseguida pela religião, e a verdade externa, perseguida pela ciência. Consequentemente, ela capacitará todas as pessoas a superarem os dois tipos de ignorância, interna e externa, e compreenderem totalmente os dois tipos de conhecimento. A seguir, a nova verdade deve conduzir as pessoas decaídas para bloquear as formas da mente má, e perseguir as metas da mente original, capacitando-as a remover a mente dupla que às vezes busca o bem e às vezes persegue o mal. Esta verdade deve potencializar as pessoas religiosas para superarem a contradição que enfrentam em seus esforços para viver de acordo com o caminho. Para as pessoas decaídas, o conhecimento é a luz da vida que traz o poder do renascimento, enquanto a ignorância é a sombra da morte e a causa da ruína. Ignorância não pode dar origem a verdadeiros sentimentos, e na ausência de conhecimento e emoção, a vontade para agir não pode surgir. Sem o adequado funcionamento da emoção, intelecto e vontade, uma pessoa não pode viver a vida de um verdadeiro ser humano. Se o ser humano foi criado de forma a fundamentalmente não poder viver apartado de Deus, o quanto a ignorância sobre ele nos impele a seguirmos por caminhos miseráveis. Entretanto, mesmo que diligentemente estudemos a Bíblia, não há meios de conhecermos com clareza a realidade de Deus, muito menos sobre seu coração. Assim sendo, esta nova expressão de verdade incontestavelmente deve tratar sobre a realidade de Deus, revelar pela primeira vez seu coração de alegria no momento da criação e seu coração aflito ao não conseguir abandonar o ser humano decaído que o traiu, fazendo então esforços extremos por todo o longo curso da história a fim de salvá-lo. A história humana, tecida com as vidas de pessoas que se inclinaram em direção, tanto do bem como do mal, está permeada de conflitos. Hoje, os conflitos e batalhas acerca de propriedades, povos e territórios estão diminuindo. As pessoas se juntam, transcendendo as diferenças entre raças. Os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial liberaram suas colônias, dando a elas direitos iguais aos dos grandes poderes, e as incluíram como membros das Nações Unidas. Juntas, elas estão trabalhando rumo a uma ordem mundial. Hostilidade e discórdia nas relações internacionais estão sendo mitigadas enquanto os temas econômicos estão na vanguarda e as nações estão cooperando para a construção de mercados comuns. A cultura está circulando livremente, o isolamento tradicional das nações está sendo superado e a distância cultural entre Ocidente e Oriente está sendo minimizada. No entanto, um conflito final inevitável permanece diante de nós: a guerra entre democracia e comunismo. Embora cada lado tenha se equipado com armas temerosas e estão em prontidão um contra o outro para a batalha, o núcleo de seu conflito é interno e ideológico. Qual lado triunfará neste conflito ideológico final? Qualquer um que acredite na realidade de Deus, seguramente responderá que a democracia vencerá. Entretanto, a democracia não possui sequer uma doutrina que possa superar o comunismo, nem tem o poder para fazer isso.
Portanto, a fim da providência de salvação de Deus ser completamente cumprida, esta nova verdade deve primeiramente ser elevada como ideal do mundo democrático ao nível mundial, e então ser utilizada para assimilar o materialismo, e finalmente conduzir a humanidade para um novo mundo. Esta nova verdade deve ser capaz de abraçar todas as religiões, ideologias e filosofias da história, e trazer a completa união entre elas. Algumas pessoas, entretanto, se recusam em acreditar na religião. Elas descreem porque não conhecem a realidade de Deus e da vida após a morte. Embora elas queiram negar veementemente estas realidades, sua natureza humana aceita e crê nelas se puderem ser provadas cientificamente. Além disso, o céu implantou nos seres humanos uma natureza, tal que mesmo aqueles que colocam seu propósito último de vida no mundo da matéria realmente sentirão um grande vazio em seus corações. Quando as pessoas vierem a conhecer Deus através da nova verdade e encontrar a realidade do mundo espiritual, compreenderão que não deviam ter estabelecido o propósito último da vida no mundo material, mas ao invés, deviam olhar para o mundo eterno. Elas trilharão o caminho da fé, e quando atingirem seu destino final, se encontrarão como irmãos e irmãs. Se todas as pessoas se encontram como irmãos e irmãs, em virtude desta nova verdade, com o que se parece este mundo? Sob a luz da nova verdade, todos aqueles que estiveram lutando durante o longo curso da história para dispersar a escuridão da ignorância se reunirão e formarão uma grande família. Sendo que o propósito da verdade é realizar a bondade, e sendo que Deus é a origem da bondade, Deus será o centro do mundo fundado sobre esta verdade. Todos adorarão e servirão a Deus como seu Pai e viverão em harmonia uns com os outros em amor fraternal. É da natureza humana, que quando uma pessoa prejudica seu próximo para fins egoístas, a dor proveniente de sua consciência é maior do que o benefício obtido do ganho injusto. Qualquer um que compreenda isto, se conterá em ferir seu vizinho. Sendo genuíno amor fraternal que transborda do profundo coração das pessoas, elas não desejariam jamais fazer qualquer coisa que causasse dor a seu próximo. Quanto mais isto se torna verdadeiro na sociedade, mais as pessoas realmente sentem que Deus, que transcende tempo e espaço e observa todos os seus atos, quer que elas amem umas às outras. Portanto, uma vez que a história de pecado da humanidade chegue ao seu fim, uma nova era histórica começará onde as pessoas simplesmente não cometeram pecados. A razão pela qual as pessoas que acreditam em Deus continuam a cometer pecados, é porque sua fé em Deus tem sido meramente conceitual. Ela não tocou seus mais profundos sentimentos. Quem entre elas ousaria cometer pecado se experimentassem Deus no profundo de seu ser? Elas não tremeriam, se sentissem a realidade das leis celestes de que aqueles que cometem crimes, não podem escapar do destino, do inferno. O mundo sem pecado, como descrito há pouco, esta meta longamente procurada pela humanidade, pode ser chamado o reino do céu. Sendo que este mundo deve ser estabelecido na terra, ele pode ser chamado de reino do céu na terra. Podemos concluir que o propósito definitivo do trabalho de salvação de Deus é estabelecer o reino do céu na terra. Foi explanado acima que os seres humanos caíram, e que esta queda ocorreu após o surgimento da raça humana. Se aceitarmos a existência de Deus, então é óbvio que tipo de mundo Deus originalmente queria realizar antes da queda dos primeiros antepassados humanos. Basta dizer que este mundo seria o reino do céu na terra, onde o propósito de criação de Deus produziria seus frutos. Devido à queda, os seres humanos falharam em estabelecer este mundo. Ao invés, eles caíram na ignorância e construíram um mundo de pecado. Desde então, os seres humanos decaídos têm incessantemente se esforçado para restaurar o reino do céu na terra, o mundo que Deus tinha originalmente pretendido criar. Por todo o longo curso da história, os seres humanos buscaram pela verdade, interna e externa, e têm se esforçado na busca da bondade. Assim, por trás da história humana, está a providência de Deus para restaurar um mundo onde o propósito de criação de Deus é realizado. Deste modo, a nova verdade deve guiar os seres humanos decaídos no retorno para seu estado original.
Para fazer isto, esta verdade deve revelar o propósito para o qual Deus criou a humanidade e o universo, e ensinar sobre o processo de sua restauração e sua meta definitiva. Os seres humanos caíram pelo fato de terem comido um fruto denominado o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, literalmente como está escrito na Bíblia. Se não, então qual foi a causa da queda? A nova verdade deve responder estas e outras questões que têm atribulado as mentes de profundos pensadores através de todas as eras. Porque o Deus de perfeição e beleza criou os seres humanos com o potencial para cair. Porque o Deus onisciente e onipotente não evitou a queda, embora ele estivesse ciente de que eles estavam caindo. Porque Deus ainda não salvou em um relance a humanidade pecaminosa com seu poder. Quando nos maravilhamos com as leis científicas escondidas no mundo natural, podemos deduzir que Deus, seu Criador, verdadeiramente é a origem da ciência. Se a história humana é a providência de Deus para restaurar o mundo onde seu propósito de criação é realizado, deve ser que Deus, o mestre de todas as leis, tem conduzido a longa providência de restauração de acordo com um plano ordenado. É nossa urgente tarefa compreender como a história pecaminosa da humanidade começou, quais fórmulas e leis têm governado o curso da providência, como a história será consumada e finalmente, em que tipo de mundo a humanidade entrará. A nova verdade deve oferecer respostas a todas estas profundas questões da vida. Quando as respostas se tornam claras, não será possível negar a existência de Deus, o regente que planeja e conduz a história. Reconheceremos em todo evento histórico traços do coração de Deus enquanto ele se esforçava para salvar os seres humanos decaídos. Além disso, a nova verdade deve ser capaz de elucidar os mais difíceis temas do cristianismo, que assumiu a missão de estabelecer sua esfera de cultura em nível mundial. Não estão plenamente satisfeitas as pessoas educadas com a simples afirmação de que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Elas continuam em muitos debates teológicos em seus esforços de entender o profundo significado das doutrinas cristãs. A nova verdade deve elucidar os relacionamentos entre Deus, Jesus e os seres humanos. Eles serão explanados à luz do princípio de criação. Além disso, ela deve esclarecer os difíceis mistérios acerca da Santíssima Trindade. Ela deve mostrar por que a salvação de Deus para a humanidade era possível somente através do derramamento de sangue de seu Filho unigênito na cruz. Ainda permanecem temas difíceis. Os cristãos acreditam que a salvação é dada através da compensação da cruz. Contudo, ninguém pode dar nascimento a um filho sem pecado e que não necessite de redenção por um Salvador. Isto demonstra que, mesmo após seu renascimento em Cristo, as pessoas continuam transmitindo o pecado original para seus filhos. Isto levanta uma questão crucial: qual é a extensão da redenção pela cruz? Quantos milhões de cristãos nos 2000 anos de história do cristianismo ostentaram que seus pecados foram completamente perdoados em virtude do sangue da crucifixão? Contudo, na realidade, o indivíduo, família ou sociedade sem pecado nunca apareceu. Além disso, o espírito cristão está em gradual declínio. Como iremos reconciliar as discrepâncias entre a crença convencional na completa redenção através da crucifixão e a realidade atual? Estes são apenas alguns dos muitos dilemas com os quais nos deparamos. A nova verdade, pela qual aguardamos, deve fornecer respostas claras. Muitos outros enigmas são encontrados na Bíblia, expressos em simbolismos e metáforas, tais como: por que Jesus deve voltar novamente? Quando, onde e como seu retorno ocorrerá? Como as pessoas decaídas serão ressuscitadas em sua vinda? Qual é o significado das profecias bíblicas de que o céu e a terra serão destruídos por fogo e outras calamidades? A nova verdade deve explicar estes quebra-cabeças não em linguagem esotérica, mas como Jesus prometeu, em linguagem clara que todos possam entender. Divergentes interpretações de tais versículos simbólicos e metafóricos da Bíblia conduziram inevitavelmente às divisões do cristianismo em várias denominações. Somente com o auxílio da nova verdade, com suas claras explicações, podemos trazer a unidade ao cristianismo.
Entretanto, esta definitiva verdade sobre a vida não pode ser descoberta através de uma exaustiva investigação das escrituras ou textos acadêmicos, nem pode ser inventada por qualquer intelecto humano. Como está escrito no livro do Apocalipse, abre aspas, importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. Esta verdade deve aparecer como uma revelação de Deus. Com o cumprir do tempo, Deus enviou uma pessoa para esta terra a fim de resolver as questões fundamentais da vida humana e do universo. Seu nome é Sam Young-moon. Por várias décadas, ele vagou através do tão vasto mundo espiritual, muito além da imaginação. Ele trilhou um caminho de sangue e sofrimento em busca da verdade, passando por tribulações que somente Deus se lembrará. Sendo que ele entendeu que ninguém pode encontrar a verdade definitiva para salvar a humanidade sem passar primeiro pelas mais amargas tentativas, ele lutou sozinho contra milhões de demônios, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, e triunfou sobre todos eles. Através de íntima comunicação espiritual com Deus e encontrando com Jesus e muitos santos no paraíso, ele trouxe à luz todos os segredos do céu. As palavras proclamadas nestas páginas são apenas uma parcela desta verdade. Este volume é meramente uma compilação do que seus discípulos têm ouvido e visto até agora. Acreditamos e esperamos que quando chegar o momento, porções mais profundas da verdade serão publicadas. Em todos os cantos do mundo, incontáveis almas que estavam tateando nas trevas, estão recebendo a luz desta nova verdade e estão sendo renascidas. Enquanto testemunhamos isto, não podemos parar de derramar lágrimas de profunda inspiração. Desejamos do fundo de nossos corações que esta luz rapidamente preencha toda a Terra. Eu me chamo Rosana e sou uma das vozes da inteligência artificial do canal Illumina, e esta foi a introdução da exposição do livro Princípio Divino, traduzida e revisada, de 1996, realizada por Marcos Alonso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!